37 minutos, 11h37, manhã hoje de sabadão, dia 3 de maio de 2025. Estamos ao vivo aqui na sua Rádio Educadora 90.3 FM e ao vivo também, né, para mais de 23 municípios da nossa região e agora na fanpage da Rádio Educadora. A nossa fanpage são mais de 150 mil seguidores que nos acompanham diariamente com as principais notícias, destaques de toda a nossa região. Como já anunciado aqui nessa manhã, hoje recebendo as alunas do colégio da Escola Luiz Bertoli aqui de Itaió, falarão um pouquinho mais de um assunto muito bacana, um assunto muito interessante e importante também para todos nós, que é sobre o autismo. Recebo aqui ao vivo nos estúdios a presença, né, da jovem Emily Becker. É isso, Emily Becker, ela que nos visita. Emily, primeiramente, bom dia, um prazer te receber aqui. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Esteu, bom dia, público, bom dia, família que está assistindo, os professores. Bacana, sinta-se em casa. Agradeço também que a presença, né, a jovem Camila Kremer, ela também nos visita aqui nessa manhã. Camila, bom dia, seja bem-vinda, sinta-se em casa. Bom dia, Teteu, bom dia, ouvintes, bom dia, família, professores. Bacana, vamos falar um pouquinho mais então, um assunto muito importante. Começo conversando com a Emily, ela que vai falar um pouquinho também de um super trabalho que aconteceu aqui na escola aqui no município de Itaió. Emily, vamos falar sobre autismo, né? Você que é aluna lá da escola, realizaram um trabalho muito importante. Eu te pergunto, como é que foi aí a apresentação desse trabalho? Como é que foi aí poder levar um pouquinho mais de conhecimento quando se fala sobre autismo aos demais alunos da escola? Conta pra nós aí. Tudo começou na feira na escola, a gente apresentou ali para Luiz Bertoli mesmo, que veio pessoal de Pouso, Salete, etc. E depois a gente foi para a regional. A gente teve acompanhamento das professoras Elisete e Nislane, que ajudaram a gente ao decorrer do trabalho. Quem fez esse trabalho foi eu, a Camila e mais 2 alunos que estavam envolvidos. Que bacana. E eu te pergunto, como você, né, qual a importância, assim, né? Teríamos vários assuntos para falar numa feira, assim, num trabalho, e vocês escolheram o autismo. Como é que tu avalia essa importância? É muito importante porque talvez a gente não conheça ninguém que tem autismo, mas a gente possa ter um filho, algum parente. Na nossa sala a gente tem 2 meninas autistas. Esse foi um dos motivos para a gente fazer o trabalho, para a gente entender como era a visão delas, como elas se sentiam em relação ao social, escolar, etc. E para vocês, né, a gente sempre fala que o professor ele tem o contato com o aluno autista, né? Como é que para vocês é, assim, hoje, ter uma amiga de classe, uma parceira aí, vocês conseguem basicamente conviver bem com eles? Tem um pouquinho mais de cuidado? Como é que funciona? A gente convive bem normal, assim, as 2 relativamente são bem amigáveis, elas chegam dando abraço e conversando e dando toque na mão, são bem engraçadas as 2. Que show. Converso também aqui com a Camila. Camila, me diz uma coisa, como é que foi para você aí fazer parte, né, desse grupo, falar sobre esse trabalho tão importante que é o autismo aqui na nossa região? Foi bem gratificante. A gente queria, nesse trabalho, né, queria mostrar para as pessoas como um autista ele enxerga o mundo, como ele vê o mundo. Então, a gente se sentiu muito bem fazendo esse trabalho e depois que a gente finalizou ele, a gente sentiu que a gente tinha feito ótimas apresentações e que a gente tinha alcançado o nosso objetivo. Como é que tu avalia, assim, Camila, hoje poder conhecer um pouco mais? Quando se fala autismo é uma doença que dá nas crianças, existe esse mito ainda, né? E pra ti, como é que foi conhecer um pouquinho mais da realidade? Mas é assim, essas novidades agrega no teu dia a dia? Com certeza. Eu lembro quando a gente começou lá no início, né? Quando a gente teve toda essa ideia do trabalho, a gente não sabia muito. E conforme a gente foi estudando, escrevendo, se preparando para o trabalho, a gente descobriu muitas coisas que a gente não sabia que eram verdades, ou até mesmo mentiras que falavam sobre o autismo, a gente descobriu. A gente, assim, se sentiu muito bem, assim, porque poder conhecer também. Conhecer mais o autismo e todas as suas curiosidades, assim, que as pessoas não sabem que deviam saber. Olha só que bacana. E te faço a mesma pergunta, Camila. Como é que é hoje, assim, no dia a dia de vocês, assim, poder ter um amiguinho, um parceiro, né? Dentro da escola, assim, como é que é viver com eles? É tranquilo? O carinho que vocês têm se torna um pouquinho mais especial também? É bem tranquilo. Eu sei, às vezes eu tô dentro da sala e eu paro pra pensar e a gente vê como elas
gostam da gente, como isso é gratificante, a gente saber que a gente consegue passar todo esse carinho que elas precisam, tipo, todo esse apoio que elas precisam, porque eu acho que o apoio não precisa vir só do professor que está acompanhando elas, e sim da turma. Então, ver que tanto a gente quanto a nossa turma inclui elas nas coisas é super gratificante. Que bacana. Ô Camila, e vocês apresentaram esse trabalho, né? Vocês encerram esse trabalho por aqui, pensam em dar continuidade? Como é que fica nesse momento? A gente vai dar continuidade nesse trabalho. A gente vai levar ele para a feira desse ano, de uma forma um pouco diferente, claro. A gente vai pegar um pouquinho mais na parte da ciência, o cérebro do autista, mas então a gente pensa sim levar ele para frente, continuar explicando e dando para as pessoas, explicar para as pessoas como é o autismo. Que show. Emily, a gente fala também aí, né, sobre... A gente se fala do autismo, só que a gente trabalha, geralmente encontra pessoas com autismo todo dia, e muitas não sabem, né? E como é que tu se sente, assim, né? Você sendo tão jovem também, podendo explicar o que conhece, o que sabe, para as pessoas, porque nas tuas explicações, muitas pessoas te ouvindo podem dar um pouco diagnosticar, pô, mas aquele meu irmãozinho talvez tenha, e levar para o pai e para a mãe. Como é que tu se sente, assim, fazendo essa parte, fazendo um trabalho tão importante, você tendo conhecimento e agora você levando o seu conhecimento para frente? Como é que tu avalia? É muito importante, muito gratificante também, como a Camila falou. E assim, é muito bom falar para os outros sobre o conhecimento, porque não adianta guardar conhecimento só pra gente, a gente tem que espalhar também para os outros. E você fará parte também aí desse grupo que continuará dando aí sequência nesse trabalho? Farei parte, ajudando sempre na apresentação, montagem do trabalho e coisas. Bacana. Eu quero aqui agradecer muito, né, a presença da nossa querida amiga aí, a Camila. Camila, eu quero agradecer a tua presença, você que falou um pouquinho mais sobre esse trabalho. A gente fica feliz em ter pessoas como você que tem essa vontade aí, né? Poderíamos termos vários assuntos para explicar numa feira, por exemplo, né? E vocês escolheram esse trabalho aí junto com a professora Carla, que também é nossa parceira. Mas eu quero agradecer a tua presença, te parabenizar também pelo teu empenho, pela tua força e vontade. E como eu falei, né, vocês levaram aí conhecimento para muitas pessoas que podem, né, desencadear um conhecimento ainda maior e com certeza ajuda muito, né? Então eu quero deixar o espaço aí para você, para os seus agradecimentos. Quiser agradecer aí aos professores, à escola, os amigos, o espaço é teu e obrigado mais uma vez. Primeiro eu quero agradecer ao convite, né, da rádio para a gente vir aqui falar um pouco sobre esse assunto. Quero agradecer principalmente às professoras Elisete e Nislane, que tiveram por trás de todo esse trabalho, incentivaram a gente a correr atrás. Também agradecer à professora Carla, que também incentivou a gente a trazer todo esse conteúdo. A escola também, que abriu grandes portas para a gente, nas apresentações que a gente fez no mês passado também sobre o autismo. E é isso, novamente agradecer à rádio e também aos ouvintes. Que bacana, retorne mais vezes e fico feliz com a tua presença. Eu quero agradecer também aqui a presença da Emily Becker. Emily, agradeço a tua presença mais uma vez também. Fiquei muito feliz com a vinda de vocês aí, fiquei feliz também em ver, né? A gente fica feliz em ver vocês tão jovens aí, buscando conhecimento, levando o que sabe esse conhecimento ao próximo, e com certeza é muito importante esse teu trabalho. Parabéns também, deixo espaço para as suas considerações, se quiser agradecer aos professores, amigos, os espaços é seu, muito obrigado. Quero agradecer aos colegas que esteve junto com a gente, ajudando, os professores, a Elisete e Nislane, que tiveram por trás de todo o trabalho, ajudando, incentivando e puxando a orelha. É verdade. Agradecendo a Carla e a Vera também, que fez a gente ir para a escola. Agradecer a rádio, enfim, a gente só está aqui por causa das professoras e todo o incentivo que a gente teve por trás. Agradecer também a família, que sempre esteve apoiando e bacana. Obrigado mais uma vez, sinta-se em casa também. Eu quero agradecer também aqui hoje, conversar um pouquinho com a professora Carla Balaquela, que é nossa parceira aí, professora, escritora, mãe, com certeza uma pessoa com muito conhecimento. E hoje, né, Carla, exerce essas funções com muito amor. A gente percebe que você é uma pessoa que tem muito amor no que faz, né? E primeiramente, bom dia, é um prazer te receber aqui, seja bem-vinda. Bom dia, Aristeu, bom dia aos ouvintes, bom dia às nossas alunas que fizeram bonito aqui hoje, né, que vieram representar a nossa escola, e bom dia a todos, um ótimo dia a todos. Que bacana, cara, vamos falar um pouquinho mais, né, sobre esse trabalho, e tem novidades no autismo aí, mas primeiramente,
Como é que tu avalia esse trabalho dessas jovens aí que trouxeram, né, o seu conhecimento a público, mostraram que sabiam aí para os demais alunos? Como é que você avalia a presença também desses jovens aí buscando mais conhecimento quando se fala sobre o autismo? Então, eu acho de suma importância, né? Eu acho que como a gente já havia comentado, né? As crianças e os adolescentes são o nosso futuro, né? Então, assim, quando eu cheguei na escola e eles me apresentaram esse trabalho, porque até então eu não trabalhava com essas alunas em específico, né? Quando elas apresentaram esse trabalho da professora Elisete, da professora Nislaine, que vale ressaltar que foi elas que estão por trás disso, eu acho que nenhum trabalho acontece sem mãos de professores por trás, então, assim, elas também merecem ser ovacionadas, não puderam estar aqui hoje, né? Mas, assim, quando eu cheguei e dei de cara com esse projeto, eu já tentei buscar ao máximo trazer ele mais a público, sabe? Porque é muito importante a posição do jovem hoje em relação ao autismo. Quando um adulto fala sobre autismo, às vezes ele nem tem tanto conhecimento quanto um jovem hoje. Então, assim, partir delas o interesse de buscar o trabalho, de querer fazer e buscar informações, e ainda mais trazer essas informações para os colegas da escola, para os colegas da comunidade, eu acho isso de suma importância, Elisteu. Bacana, Carla. Esse trabalho que aconteceu, ele foi há poucos dias na escola? Quando foi? Esse trabalho em específico que elas fizeram foi no ano passado, que elas apresentaram na feira, né? Mas elas começaram, a gente retomou esse trabalho esse ano, porque como ele é um trabalho importante de relevância social, a gente retomou ele agora no mês da conscientização do autismo, né? Como a gente tinha palestras na escola, então as meninas fizeram uma palestra na escola, fizeram uma palestra na Lois Bertoli, uma palestra na Idris também, para estar trazendo essa questão da conscientização ali no mês de abril, né? Mas o trabalho vai dar continuidade, elas vão continuar falando sobre autismo, os 12 meses do ano, como eu digo, né, o mês da conscientização passou, mas somos defensores do autismo durante 12 meses no ano, então elas vão continuar falando e vão continuar trazendo mais informações sobre o autismo. Que bacana. Carla, e como é que tu vê, assim, cada vez mais quebrando esse mito aí, porque para muitas pessoas é um mito ainda falado sobre o autismo, né? Muitas famílias, a gente sabe que existe um pouco aquela negação, que não querem aceitar, isso com toda certeza complica. E tô avaliando agora esses jovens buscando conhecimento, não é só mais o professor falando, agora tem o auxílio desses jovens aí. Tu acredita que isso se torna um pouco mais fácil para que as famílias, as pessoas aceitam e entendam um pouco mais o autismo? Isso, exatamente. Além da aceitação das famílias, esses jovens estão sendo acolhidos na escola. Então, olha a importância, porque eles passam 4 horas na escola, né? Então, a importância desses jovens terem esse acolhimento pelos colegas. Então, eu acredito que essa busca dos jovens pela informação vai trazer benefícios não só para eles que estão conhecendo sobre o autismo, mas para as crianças que têm autismo, né? Para os adolescentes que têm autismo, porque eles estão acolhendo esses alunos em sala de aula. Isso é muito bonito, é muito importante. Carla, os alunos hoje, né, tanto aí a Emily quanto a Camila, falaram um pouco do trabalho que eles apresentaram, né? E com você eu quero aproveitar aqui para falar de novidade. A gente percebe que agora vem uma nova prevalência aí, que talvez trazem um pouco mais, com mais certeza, né, de onde vem o autismo, quais são as causas, e como é que você traz essa novidade para nós aí? Então, há umas 2 semanas atrás aconteceu uma coletiva de imprensa nos Estados Unidos, onde o secretário da Saúde trouxe os novos dados do CDC, né? Que hoje é 1 para cada 31, cada 31 crianças, uma é autista, e 16% a mais do que a prevalência do ano passado, então, assim, é um número significativo, né? E eles trouxeram também uma questão bem importante, assim, polêmica também, né, digamos assim, porque assim, até então a gente sabia que o autismo era genético, era hereditário, e lá nos Estados Unidos já se fala em epidemia do autismo, onde eles estão tratando como uma toxina ambiental tem causado o autismo. Estão fazendo estudos agora, eles pediram 2 semanas a partir da coletiva de imprensa, então assim, nos próximos dias teremos novidades em relação a isso, né? Eles estão fazendo um estudo em mofo, alimentação. Quem tiver interesse de assistir essa coletiva de imprensa, ela tá no YouTube, ela é dublada, né? Mas para quem que tiver interesse de estar escutando, ouvindo como que está lá nos Estados Unidos, e também a gente tem aqui no Brasil, a gente não tem ainda um levantamento, mas Santa Catarina é pioneira e está fazendo esse levantamento, então em breve também teremos os números de Santa Catarina. Qual é essa prevalência aqui em Santa Catarina do autismo? Olha só que bacana. E Carla, você fala então que hoje é 1 para 31, cada 31 crianças, uma tem autismo. Então pode-se quase se afirmar que numa escola quase todas as salas podem ter um aluno com autismo, né?
Exatamente, existe situações que já acontece isso, que cada sala já tem um autista ou mais, tá? A gente, que nem as meninas citaram, na sala delas tem 2 autistas, né? Então, assim, em todas as salas já existe casos, escolas que já tem um para cada turma. Então pode-se quase afirmar aí que a cada dia que passa é necessário tanto mais os alunos ter um pouco mais desse conhecimento de como trabalhar com um amiguinho autista, como também com os professores, né? A gente vê que então vai ter professores de demais áreas, educação física, enfim, né? Geografia, tudo, terem esse conhecimento de como se comportar com um aluno autista também e como levar o conhecimento a eles, né? Exatamente. Hoje a gente tem que estudar muito para a gente estar por dentro das novidades e tudo que está acontecendo, né? Mas assim, a gente tem muitas capacitações, né? Tipo, essa semana teve parada pedagógica, já teve capacitação de novo em relação à educação especial. Então os professores estão se capacitando, assim. É um processo demorado, é longo, não é da noite pro dia que a gente adquire um conhecimento tão importante, né? Porque eu digo assim, o autismo ele tem a sua especificidade. Então cada criança é de um jeito. Então tu não pode generalizar na hora de tu fazer um atendimento, de tu ter um trato, sabe? Tu tem que ter um trato diferente para cada criança. Então é mais complicado do que se parece, sabe? Que bacana. Ô Carla, a gente, né, fica muito feliz hoje em poder ter essa ligação com você, que é uma pessoa muito solícita nos nossos chamados, a gente chama você, nos atende. O seu conhecimento você, né, leva hoje tanto para a escola, tanto para a população, tens aí onde você atende lá também, né, no seu centro lá. E eu te pergunto, vem novidades por aí? Eu já fiquei sabendo que terá uma viagem aí, busca de conhecimento, já pode anunciar sobre essa viagem? Como é que tá? Sim, vamos buscar mais conhecimentos. Assim, a gente estuda todo dia, né, Aristeu? A gente nunca deixa de estudar. Só que agora eu tive um convite para fazer um intercâmbio na Itália. Então, assim, vou levar conhecimento e vou buscar conhecimento. Então, assim, pretendo trazer bastante conhecimento para a nossa cidade, passar esse conhecimento, não ficar só para mim também. Quem tiver interesse de ter mais novidades sobre o autismo, a gente tem muito material disponível também. Quem tiver interesse e não sabe por onde começar, pode nos procurar, que a gente também vai estar orientando, né, esse estudo, essa busca por conhecimento, mas em breve teremos novidades, sim. Bacana, e o seu intercâmbio aí, ele vai de encontro a muita sabedoria que vai ser semeado principalmente em Taió e também para os alunos, né? Porque tu vais buscar conhecimento e distribuir esse conhecimento. Como é que tu se sente? Como é que tu avalia esse teu crescimento, de que a gente conversamos aqui um pouco, nos conhecemos há um bom tempo, né? E cada dia você vem buscando mais conhecimento, crescendo nessa área e poder distribuir o conhecimento. Como é que tu avalia hoje, tu poder ter, vamos dizer assim, a honra, né, de poder levar esse conhecimento às demais pessoas? Exatamente, assim, realmente é uma honra poder ajudar quem precisa, né? E como eu já disse antes, a gente tem que estudar todos os dias, porque todos os dias muda, né? Há 2, 3 semanas eu estava aqui falando sobre um índice de prevalência, né? Hoje eu já estou aqui, há 3 semanas, falando de um novo índice de prevalência. Então, assim, tudo muda muito rápido, né? Dentro desse mundo, assim, dentro do mundo do autismo, ele muda muito rápido. Então, assim, é uma honra poder estudar, sabe? Uma honra poder passar o conhecimento também para quem precisa, sabe? Então, eu sempre vou estar buscando. Eu sei que temos mais pessoas na nossa cidade que também estão correndo atrás, buscando. Temos pessoas nas cidades vizinhas também. Temos parcerias também que sempre estão em busca, né? Mas precisando também, a gente sempre está à disposição. Carla, o que chama atenção também é que tu faz um trabalho muito social e muito... Tu não visa lucros, né? Muitos trabalhos, o teu conhecimento, tu tá repassando de forma gratuita, tanto para os alunos, para os demais professores. Como é que tu pensa? Será que todos deveriam ter, tipo assim, os professores, pessoas que já têm conhecimento, deveriam disseminar um pouco mais, doar um pouco mais? Porque a gente percebe que muitas vezes aí você é mãe, é professor, mas acaba deixando o seu tempo de lado para fazer essas palestras, fazer esses, né, levando as informações às demais pessoas. Tu acredita que todas as pessoas com conhecimento igual ao seu, semelhante ao seu, deveriam se doar ao máximo aí para tentarmos ajudar cada vez mais as pessoas com autismo? Sim, eu vejo isso como uma missão, na verdade, né, Aristeu? Eu sou mãe de autista, né? Então, assim, eu quero que meu filho seja bem tratado na sociedade. Então, eu acho que se eu espalhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho, vai chegar um dia alguém no meu filho que eu passei algum conhecimento, sabe? E não só pensando no meu filho. Hoje a gente tem um número exorbitante de crianças com autismo que precisam desse olhar diferenciado. Então, se cada um espalhar um pouquinho do que sabe, a gente consegue ter um mundo melhor, né? Eu acredito nisso, né? Então, vamos ter um pouco de empatia né, espalhar um pouquinho do que a gente sabe. Conhecimento foi feito pra gente adquirir, mas também pra gente
transmitir, né? Então eu acho que a gente tem que sim transmitir esse conhecimento uns aos outros. Vamos nos ajudar, né? Com certeza. Carla, quero agradecer mais vezes a tua presença aqui, tu é muito nossa parceira da rádio aí. Fico feliz que você vai para essa viagem, esse intercâmbio, retorne com mais conhecimentos e que já deixe na sua agenda um espaço aí para quando voltar lá da Itália, né? Você possa falar um pouquinho das novidades, fazer trazer mais um feedback do que aconteceu lá, né? Eu quero deixar o espaço para suas considerações, né? Agradecer às alunas também, aos demais professores, aí o espaço é seu. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Aristeu, por sempre, né, estar disponível para a gente, né, sempre que a gente precisa falar sobre autismo ou quando você tem uma ideia, você chama a gente, né, e tá sempre dando esse espaço para a gente. Eu acho muito importante essa parceria com a rádio. Eu quero agradecer, sim, as meninas que estão aqui, que quando eu convidei elas já se dispuseram, né, agradecer aos professores pelo trabalho maravilhoso que eles estão fazendo nas escolas em relação ao autismo, porque, como eu disse, eu sou mãe de autista, então eu espero que meu filho seja bem tratado, assim como eu espero que todos os autistas sejam bem tratados, né? Agradecer aos professores por eles estarem disseminando isso, porque eu acho que parte muito deles também, né? Agradecer aos ouvintes que sempre estão dando feedbacks positivos, que quando a gente acaba saindo aqui da rádio, a gente recebe mensagens, a gente recebe apoio, sabe? Então, agradecer a todos os ouvintes também, Aristeu. Muito bem, agradeço a sua presença mais uma vez, então. Essa foi nossa entrevista do dia, hoje com a Carla Balac, também com a Emily Becker e a Camila Kremer, ao vivo nos estúdios da Educadora. Esse bate-papo está à disposição na nossa fanpage da Educadora e à tarde estará no portal educadora.com.